paz seja convosco, amém? Todo mundo bem? Glória a Deus, né? Graças a Deus. Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Ainda que tenhamos alguns problemas, faz parte da nossa vida, mas o importante é que o Senhor está conosco. E nessa noite nós vamos estar ali falando alguma coisa aqui importante da palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la lá no livro de Hebreus. Deixa eu trocar de óculos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar lendo do 1. Deixa eu ver aqui a minha agendinha. Do 1 ao 7. Aqui é meio apertado, eu estou conseguindo me ajeitar aqui. Aí, consegui. Oi? Obrigada, Iri. Então, é Hebreus 11, do versículo 1 ao 7. Capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Todos acharam? Amém? Então, diz assim. Aqui no contexto fala a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus, Ele nos criou, Ele nos fez, cada um de nós em particular, cada um especial. Deus não fez nenhum clone, né? Graças a Deus. Mas Deus, Ele nos criou com muito amor, deu seu Filho Jesus para nos salvar, para que nós tivéssemos a bênção, né? A alegria de um dia nós irmos morar com Ele no céu. Mas nessa noite nós vamos falar acerca de fé. Quem tem fé aqui? Todos nós temos fé, né? Às vezes ela balança um pouquinho, né? Quando vê os problemas, quando vê as dificuldades, ela dá uma balançada. Mas nós continuamos de pé e confiantes. Porque se nós não crermos que há um Deus poderoso que nos ama e que está ao nosso lado e que vai nos ajudar, aí o negócio fica estreito, né? Mas nós cremos que temos um Deus que cuida de nós, que nos ama e que Ele quer nos ajudar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós vemos aqui que existem várias situações com respeito à fé, de homens de Deus que viveram pela fé. Muitos homens e mulheres também da palavra de Deus nos mostra que viveram pela fé. E nós não somos diferentes, nós também vivemos pela fé.
Vivemos num mundo atual cheio de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas coisas acontecendo, de muita violência. Estava ouvindo hoje na televisão uma reportagem falando assim que em São Paulo, a cada 5 minutos, pessoas são assaltadas por causa do celular. Então, veja, irmãos, como a violência está assim, bem grande. E eu sempre falo para meus filhos, não atendam o celular na rua. Ontem eu fui até um médico, eu estou fazendo um tratamento de saúde, que a saúde está aí meia balançada, né? E a minha filha, cheguei em casa, minha filha, mãe, você não atende o celular? Falei, filha, eu não atendo celular, nem no ônibus, nem no metrô, e muito menos na rua. Eu sempre atendo o celular onde estou segura. Porque, nossa, é um medo constante, né? De ser assaltado. Agora ele fala assim, você não tem fé? Eu tenho fé. Mas nós temos que ter prudência, né? Então, nós não podemos sair assim, à torta direita. Não, Deus vai me guardar, eu vou ver meu celular, eu vou... Né? Não, nós temos que ter prudência. E aqui diz que a fé, ela é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é um fundamento. O que é isso? O que é um fundamento? É uma base, é um alicerce, né? Para nós vivermos, para nós confiar no Senhor. É como uma casa. Para ser construída, ela tem que ter um alicerce bem forte, né? Bem profundo, bem sólido. Eu estava até lembrando, quando estava fazendo aqui, preparando a mensagem, quando eu morava em Atibaia. Na casa que nós morávamos, no fundo, estavam construindo uma casa. E eu lembro que uma manhã eu levantei e vi aquela não sei como é que chama aquela máquina, eles perfurando, né, o chão. Eu até brinquei, parece um abridor de garrafa gigante, né, que ele é todo, parece macarrão, né? E ele ali no chão ali, procurando uma base forte para poder levantar uma casa. E em pouco tempo eles levantaram uma outra casa ali no sul da casa que nós morávamos. E eu fiquei pensando, gente, como que é a situação? Assim é a nossa fé. Tem que ser algo com base profunda, firme, né? Um alicerce bem feito, porque senão a nossa fé não vai valer de nada. Qualquer situação que vier sobre nós, nós vamos deixar de confiar no Senhor, deixar de ver que nós temos um Deus que pode nos livrar, nos salvar, que ainda que aconteça alguma coisa ruim conosco, o Senhor vai estar ao nosso lado para evitar coisas maiores. Mas a verdade é que a fé, ela é viva, né? E por isso o Senhor, Ele está ao nosso lado, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, algo importante que nós temos que ter na nossa vida é fé, porque a fé agrada ao Senhor. Amém? Então, se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar ao Senhor. E a Bíblia diz sobre a fé que ela é bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma grande fé. Mas quando vem os problemas, ela balança, né? Então nós não precisamos ter uma grande fé, mas uma fé pequena, mas uma fé firme, alicerçada, né? Uma base realmente sólida. Ainda que nós tenhamos um pouco de desequilíbrio, né? Porque nós somos humanos, essa carne aqui é fraca, né? Ela um dia vai ser deteriorada, mas nós temos que ter um espírito firme com o Senhor na fé, acreditando que passe o que nós passemos, Ele vai estar ao nosso lado nos abençoando. Amém, irmãos? Ainda que você receba um diagnóstico do médico muito grave, você está com câncer, olha, você... Não, vamos balançar, porque somos humanos. Mas nós temos a certeza que Deus está conosco, está nos abençoando. Esses dias, semana, acho que passada, eu estive no hospital, passando em consulta. Aí o médico me deu uma lista de coisas que está acontecendo comigo. Eu fiquei assim, só olhando para a cara dele, né? Eu falei, Senhor, misericórdia. Ainda brinquei com umas irmãs aqui. Eu estou com um combo de doenças, né? Parecendo McDonald's, né? Mas eu fico assim, sabe, pensando, eu falei, Jesus, você não sabe todas as coisas, né? Aí a médica falou para mim assim, dona Maria, não se preocupe não, que isso é coisa da idade. Eu falei, poxa, ela me chamou de velha, né? Então a gente já sabe que é assim mesmo. A gente vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo, e nós já não temos mais aquela força, né? Não temos mais aquela
aquela disposição que nós tínhamos quando éramos mais jovens. Vai chegando a idade, né? A gente vai quebrando, a gente vai caindo, a gente vai diminuindo. Viu, pastor Jesus? Aproveita bem quando você é jovem, viu? Mas isso não quer dizer que porque a gente recebeu um diagnóstico do médico assim tão triste, né, desagradável, ou porque estamos ficando velhos, que a nossa fé também vai envelhecer. Não, nossa fé não pode envelhecer, ela tem que permanecer firme, forte e jovem, porque nós dependemos dessa fé no Senhor para nós continuarmos a nossa vida aqui na terra e servindo ao Senhor. Não importa se você está com dor na cabeça, se você está com problema na coluna, não, vamos confiar no Senhor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória, e nós não podemos deixar que nada venha abalar a nossa vida e muito menos a nossa fé. Porque se perder a fé, né, irmã Severina? Mesmo você deu testemunho aqui esses dias, falando do seu problema, graças a Deus, Deus te deu a vitória. É a fé, a confiança no Senhor. Então, às vezes, fala assim, mas o médico falou que eu vou ter que operar disso, daquilo. Não importa o que o médico falou. Vamos fazer o que o médico pediu e, Senhor, tu és o médico dos médicos, né? Então, não podemos cair, né, ficar lá prostrado, né, e dizer, Senhor, e agora, Senhor, você não está vendo? Tem pessoas que brigam com Deus. Deus, mas por que isso comigo? Né? Mas, volto a repetir, nós somos humanos, somos frágeis. E a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E as enfermidades também são uma aflição, né? É uma aflição que nós sofremos. Mas nada pode nos tirar, nada pode nos roubar a nossa fé no Senhor. E, continuando aqui, em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, né? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus deu a ordem e tudo se fez. Então esse é o nosso Deus poderoso, que tudo pode. Ele é infalível. Então nós temos que acreditar nesse Deus, porque é o único que pode nos ajudar, nos abençoar nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas, nos momentos que nós vemos assim as portas todas fechadas. É a Ele que nós temos que correr ou recorrer. Ele é a nossa porta, né? Ele é a nossa saída. Então não podemos deixar que nada venha afetar a nossa fé, venha prejudicar a nossa vida e sermos aqueles crentes murmuradores, né? Reclamão. Senhor, mas por que eu? Olha para trás, você vai ver pessoas piores do que você. Alguém uma vez falou para mim assim, Maria, eu reclamava tanto da minha situação, tanto. E um dia eu encontrei com uma pessoa, ela me contando tanta coisa, eu falei, puxa, Deus, eu sou feliz. Porque os meus problemas nem se comparam com a situação dela. Então eu falei, pois é, a gente tem a mania de sempre olhar pra gente, né? Coitadinha de mim, nossa, eu tô assim, tô assado. Gente, vamos olhar para Jesus. É bem verdade que há situações que a gente realmente fica, né? Assim, querendo, como se diz por aí, jogar a toalha. Mas nós não podemos fazer isso. Temos que continuar confiantes no Senhor, porque Ele é a nossa fé, né? A nossa fé firme, o nosso porto seguro, em que nós podemos realmente correr e saber que nós vamos ter vitória. Lá em Romanos 8:24 diz assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então a nossa fé, a nossa esperança é algo que a gente não vê, é pela fé, é algo abstrato, é como a dor, você não vê, né? É a saudade, né? Assim é a nossa fé, nós temos certeza, nós sentimos que algo de bom vai nos acontecer, porque nós temos Deus que é poderoso, que vai nos dar a vitória. Então a nossa fé tem que ser viva, inabalável. É algo abstrato, algo que nós não vemos, mas nós sentimos, nós temos aquela certeza, porque o Senhor colocou isso no nosso coração, né? Essa certeza, essa confiança que Ele está ao nosso lado a todo instante. Então aquilo que nós vemos não é fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que vai acontecer, que Deus vai fazer e que a vitória é certa em nome de Jesus. Também lá em Romanos 8:25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Então temos que ter paciência. Ah, mas eu não tenho paciência. Ah, não, mas não, está demorando muito. Irmãos, tudo é no tempo de Deus. Tudo, não no nosso tempo. Se fosse, talvez nem daria certo, ou não daria certo mesmo. Porque é como nós chegarmos diante de uma laranjeira. Ah, tem uma laranja tão linda ali, mas está verde. Ah, mas eu vou comer assim mesmo. Será que o sabor vai ser a mesma coisa quando você pegá-la no tempo certo? Não, né? Vai ser outro sabor e você vai estragar a fruta e você vai ficar triste. Então, é tudo no tempo de Deus. Nós não podemos fazer nada ou queremos as coisas fora de tempo, porque não vai dar certo, de jeito nenhum. Não adianta falar, não, eu já orei uma semana, já fiz jejum de uma semana, eu vou assim mesmo. Não, espera Deus dar um sinal verde. Muitas vezes a gente se precipita, né? A gente ora, né? Lê a palavra, a gente pede para Deus, mas não espera Deus dar um aval para a gente. Aí dá errado, sabia que não ia acontecer. Olha, eu jejuei, orei, Senhor, aí. Mas você esperou Deus dar o aval para você? Dar o sinal verde? Não, você já foi na frente. Então nós temos que esperar. Meu esposo sempre contava um testemunho de uma pessoa que ele orou 60 anos, não é isso mesmo? 60 anos pelo amigo. 60 anos, irmãos. Olha, ele foi se converter na morte da pessoa. Olha, 60 anos. Será que ele tem paciência de orar 60 anos para uma pessoa? Uma vez eu vi uma esposa dizer assim, eu já estou cansada de orar pelo meu marido. Eu falei, enquanto ele for vivo, ore. Mas eu estou cansada, parece que está piorando. Certa vez, eu nem era cristã ainda, eu ouvia muito o programa do Jim Swaggart, não sei se aqui conhece, que alguém no meu tempo deve saber. E ele sempre contava, né, testemunhos assim, né, de pessoas que iam lá na igreja dele, né, recebiam a bênção e falavam, olha, eu orei por uma pessoa há tantos anos, e Deus abençoou, Deus visitou. Então aquilo ficou no meu coração. Não importa o tempo que você vai orar, não importa o tempo que vai demorar. É no tempo de Deus. Pode ser 60 anos, pode ser 10 anos, pode ser um ano, uma semana. É o tempo que Deus determinar. O importante é você orar. Não desanimar. Não deixar. Você já orou quanto tempo pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua família, por você? Orei uma semana, não deu certo, parei de orar. Não, continua. Quando você estiver respirando, continue orando. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai chegar a resposta. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Amém? O tempo de Deus não é o nosso. E o nosso tempo é muito fraquinho, né? O nosso tempo, ele não é igual ao tempo de Deus. Deus tem o tempo certo, porque enquanto Ele está trabalhando na vida daquela pessoa, por quem estamos orando, Deus também está trabalhando na nossa vida, né? Quando é a esposa ou o esposo que está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, Deus está trabalhando nos dois. Quando estamos orando pelos nossos filhos, Deus está trabalhando no filho e na mãe também, ou no pai. É assim, é recíproco. Então Deus está trabalhando nas duas vidas. Então Deus tem um tempo, né? Até tu chegar ali, né? No nível, né? No prumo. Então não podemos ter aquela pressa. É lógico que a gente quer logo, quer para ontem. Mas Deus tem o seu trabalhar. Ele tem o seu tempo certo na nossa vida. Em Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que maravilha, né? A Bíblia diz que Enoque ele foi trasladado. O que é trasladado? É mudado de um lugar para outro, transferido. Então Enoque foi transferido da terra para o céu, né? Ele foi levado. Né? Um dia ele vai voltar, um dia ele vai ter que voltar à terra, né? Tem todo o processo aí, isso é um outro assunto. Mas ele foi trasladado, o Senhor tomou para si, porque Enoque andava com Deus. Já pensou nós andarmos com Deus e o Deus nos levar? Maravilha, né? Mas Enoque teve essa graça. Então, aqui diz que Enoque foi trasladado, né? Ele foi mudado, ele foi tirado desta terra, foi com Deus, né? E não foi achado porque Deus o levou. E alcançou o testemunho de que agradara
a Deus. Então, nós que agradar tanto a Deus, que Deus o levou para si. Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós temos que andar com o Senhor sempre, não importa a dificuldade que nós passamos, não importa a luta que nós temos que continuar batalhando, buscando a Deus, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele que nos ajude. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada ao Senhor. A fé, ela é um meio que nós temos para agradar a Deus. Amém? A fé é o combustível para que nós alcancemos do Senhor a graça, a bênção, a misericórdia, né? O amor de Deus. E isso é agradável diante de Deus. Também vemos lá em Hebreus 11:7 que diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segunda a fé. Né? Então Noé, ele foi outro homem assim, escolhido por Deus para construir a arca. E o que simbolizava essa arca? Jesus. Né? Jesus é a nossa arca, é a nossa aliança. Vemos que Noé construiu aquela arca, levou 120 anos construindo aquela arca. E Noé sofreu, porque naquele tempo, no tempo de Noé, não chovia sobre a terra. Então Noé dizia: olha, vai chover, povo, vai chover. O povo ria dele. Ah, o velho está caduco. Nossa, está doido. Imagina que vai chover. Nunca choveu na terra. Então, eles não acreditavam. E quando aconteceu, né? O Senhor mandou que Noé construísse uma arca, trouxesse os animais, né? Então, nós vemos que veio os animais. Ele equipou toda a arca como Deus mandou, pegou a sua família e entrou. Fechou a porta por dentro, né? Daqui a pouco começou, né? Uns pinguinhos de chuva. Aí o pessoal ficou assim: nossa, Noé tinha razão mesmo, vai chover. E o povo lá, batendo na porta. O que Deus fez? Trancou a porta por fora. Porque Deus sabia que Noé, uma hora, ele ia abrir a porta. E Noé, o que ia acontecer com essa família também ia perecer. Mas o plano de Deus era salvar Noé e a sua família. Porque ele foi o único que Deus olhou para a terra e viu assim, humanamente falando, capaz de fazer aquele trabalho para o Senhor. Né? De salvar ele e a sua família. Mas os outros se perderam. Porque não creram, né? O que Noé estava pregando. Noé pensou 120 anos construindo uma arca, né? Fazendo todo aquele processo que Deus pediu para ele. E acredito que todos esses 120 anos ali pregando o evangelho, falando, né, que ia chover. Mas ninguém acreditava. Quando realmente viu que o negócio era verdade, já era tarde. Mas graças a Deus que Noé foi salvo. E aquela arca simbolizava Jesus. E Jesus é a nossa arca, irmãos. É aquele em que nós podemos confiar, aquele que nos guarda, aquele que, né, que no momento da luta, da dificuldade, no momento da tempestade, ele nos fecha, né, nos seus braços para nós não nos afogar. E nós vemos que Deus, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós a todo instante da nossa vida. E por isso nós temos que amar esse Deus, confiar nesse Deus, colocar a nossa vida toda na mão desse Deus. Porque daqui para frente, nós sabemos que vai acontecer conosco. Mas uma coisa é certa, Deus vai estar conosco. Essa é a única certeza que nós temos, é que Deus está conosco. Então, nós vendo que Deus tem esse amor por nós, que Deus tem esse carinho por nós. E Ele quer a todo instante que nós vivamos pela fé, né? E crendo nele a cada dia da nossa vida. Só que para terminar, mais um versículo aqui eu quero ler que diz... No versículo 11 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, era já de idade, né?
já tinha cessado os seus dias de mulher, né? Certa vez, um anjo chegou e falou para Abraão, né? Olha, sua mulher vai ter um filho. Ela deu risada, porque, puxa, eu, velha, imagina. Mas Deus tinha um propósito com Abraão. Irmãos, quando Deus tem conosco um propósito, a gente pode ter 80, 100, quantos anos tiver, Deus vai realizar, Deus vai cumprir. Muitas vezes nós, pela nossa pequenez, né, pela nossa falha humana, que somos humanos, a gente perde a bênção de Deus. Porque se nós temos um plano de Deus na nossa vida, não importa o tempo que vai passar, Deus vai cumprir na nossa vida. É o tempo dele. Não importa se já está velha, de bengala, não. Deus prometeu, ele vai fazer. É o tempo dele. E para Deus não existe velho, nem ultrapassado. É sempre atual. Nós, como os humanos terrestres, né? Nós temos aquela coisa, estou velho. Imagina, isso não é mais para mim. Meu tempo já passou, isso é para o jovem. Não, nós como servos de Deus, como servas de Deus, nós temos que crer que tudo aquilo que Deus tem preparado para nós vai acontecer. Tem aquele cântico, nós não vamos morrer enquanto não ver a bênção, a vitória do Senhor na nossa vida e na nossa família. Deus prometeu. A palavra dele tem muitas promessas para nós. Então, o que nós temos que fazer? Só uma coisa, confiar. Mas é difícil confiar? É difícil, mas temos que confiar. Não importa o tempo que passar, a luta que passar, Deus está ali com a nossa bênção, a nossa vitória na mão dele, só aguardando o dia que ele determinou para nos entregar. E nós não vamos ficar assim, mas eu estou velha, não dá. Eu já vou estar, né? Não vou mais nem estar pensando, minha cabeça já vai estar uma confusão, já vai estar com Alzheimer, e não sei mais o que. Mas Deus, ele tem tudo preparado, irmãos, para nós. Nós só temos que confiar nele e termos fé, porque Deus, ele é fiel. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós continuemos confiando nesse Deus maravilhoso e aconteça o que acontecer, a nossa fé não pode ser abalada. E se for abalada, nós temos que pedir, Senhor, ajuda-me, porque a minha fé está balançando. E eu tenho certeza que Deus vai vir em nosso socorro e vai estender as suas mãos e vai nos pegar no colo, né? E vai dizer, estou aqui. Amém? Então, que nessa noite, essa palavra que não é minha, mas é do Senhor, esteja falando bastante no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e que nós não esqueçamos o que Deus tem preparado para mim e para você. Vai chegar, mas no tempo dele. E não importa se os seus cabelos estão brancos como os meus. Se você está com ruga, não importa. Deus, se ele preparou, ele tem um tempo dele para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.